Olá, muito boa tarde. Vamos para mais uma aula 12. Estamos aqui para falar sobre como tomar decisões conscientes sem ansiedade. Nós estamos aqui no Clube CCMAI, na meditação online, nosso encontro de práticas. É um encontro todas as quintas-feiras às 16h30 e hoje vamos falar sobre como é que você pode tomar algumas decisões com menos ansiedade usando de forma recorrente uma técnica muito simples. Ela tem apenas 3 passos, chamada de respiração de 3 passos, o espaço de 3 minutos de respiração ou a técnica da ampulheta. Ela é bem interessante porque ela nos prepara para que a gente desarme o nosso sistema de alerta, o nosso sistema de ansiedade. Tá? Antes para quem não me conhece, eu queria me apresentar. Sou Átila Campos, eu sou aqui diretor do CC Mind, todas as quintas-feiras às 16h30. Nós estamos aqui para conversar um pouco sobre Mindfulness, para a gente praticar e também para lermos um livro em continuidade chamado Atenção Plena para Iniciantes, do Jon Kabat-Zinn. E se você não estiver me vendo ao vivo, vai estar aqui no IGTV essa aula gravada e você pode acessar à medida que você quiser, ao seu tempo e quando você quiser. Olá, Adriana, tudo bem? Estamos aqui começando mais uma live, mais uma no Clube CCMAI da meditação online. Você está me ouvindo bem? Dá só um joinha para ver se você está me ouvindo bem, tá certo? E hoje a gente vai falar um pouco sobre como é que a gente pode tomar decisões de forma mais tranquila, mais calma. Então imagine assim que você foi promovido, recebeu uma promoção, você nem estava esperando essa promoção e aí você se sentiu meio pressionado porque o seu chefe disse, olha, você tem até amanhã, tem 24 horas para dizer se você aceita ou não ser promovido. Apesar de você estar bem feliz, ao mesmo tempo você começa a entender a grande carga de responsabilidades que você vai ter. Ou seja, você já conhece seu trabalho, você já conhece seu setor, por isso que você foi promovido, você foi reconhecido para o que você está fazendo. E então, você começa a pensar no negativo, e para o lado negativo. Será que eu vou dar conta dessa promoção? E aí o IC, você começa a encontrar problemas dentro dessa boa notícia. Será que eu vou dar conta? Será que as pessoas vão me receber bem? Será que não vai aumentar muita responsabilidade? Eu tenho uns pontos fracos, que eu tenho dificuldade, por exemplo, em me comunicar bem com as pessoas. E se você leva para casa, lembra que você tem 24 horas, né, para decidir se você vai querer a promoção ou não. E aí você fica martelando, você começa a entrar num sistema chamado psicológico de evitação. Ou seja, seu estresse disparou, você muito provavelmente já tem um temperamento mais ansioso, e aí começa a trazer um monte de expectativas que ainda não são imaginárias, que não são realizadas, por mais que você tenha experiência naquilo que você está fazendo, mas isso começa a tornar-se mais pesado para você. Ou seja, essa carga de ICs, de pensamentos, de preocupação, começam a interferir na sua decisão. E aí você vai para casa, às vezes nem consegue dormir direito. Tá? Então você pega um sistema de evitação, ele vai te dizer, olha, isso é muito perigoso, olha, não vai por aí. E aí a gente tem pesquisas que mostram que pessoas submetidas sob pressão e grupos em que tem uma liderança, né, ou tem um grupo de pessoas que apoiam esse grupo, ele geralmente, na maioria das vezes, ele é mais criativo, ele é mais efetivo naquilo que ele faz, resolve os problemas com mais rapidez e objetividade, ou seja, tem clareza mental. O problema é que você, né, nessa questão de ser promovido, você começa a embaçar a sua mente, porque o seu sistema emocional, as emoções, elas estão começando a aflorar. Lembra que
como eu penso demais, eu vou tentar resolver o meu problema pensando. E aí, essa ruminação mental vai me aumentar a força da minha emoção. Então, a sua ansiedade ela vai começar a tomar conta da situação. E talvez você se sinta até em sensações de ansiedade. E até talvez se você faz tratamento, uma terapia para ansiedade, você nesse momento piore as suas sensações e os seus sintomas. Tá? Mãos frias, taquicardia, você vai ter insônia, você pode ter opressão no peito, um pouco de falta de ar e talvez quando você acordar no outro dia, se for muito forte esses sintomas de ansiedade, você não vai querer aparecer no seu trabalho. E olha que interessante, você vai perder uma grande oportunidade, uma oportunidade de ser promovido. Olha quem está chegando agora, estou contando a história de, por exemplo, né, imaginando que você vai receber uma promoção e você tem 24 horas para dizer se vai aceitar ou não ao chefe, mas você tem um temperamento ansioso, ou seja, você começa a ficar preocupado, temendo essa sobrecarga de responsabilidades, se você vai dar conta ou não, porque você tem tem muitos pontos, né? Tem muitas habilidades que você não é bom, como a habilidade de comunicação, por exemplo. E aí você se sente, talvez, entrando, né, no sistema psicológico de evitação, ou seja, um estresse começa a aparecer dentro da situação. Então, a ideia é que como é que a gente trabalha para diminuir a força dessa carga emocional estressante ou desse trabalho, né, dos pensamentos, ruminando, encontrando soluções para, se acontecer isso, eu faço isso, se acontecer aquilo, eu faço aquilo. Mas teve um momento em que eu não dei conta de determinado ponto. Isso sim, é muito passível de acontecer, principalmente se a gente ficar temeroso, né? Ver a situação mais como estressante do que uma oportunidade para o crescimento. Então, a ideia é, se eu começo a ter clareza do que eu quero, dos meus valores, se aquilo é importante para mim, se eu começo a baixar a força dessa emoção, da ansiedade ou do medo decorrente da ansiedade, eu começo a ter clareza naquilo que eu vou decidir. E a minha clareza pode ser, isso na balança ela vai pesar mais, ou seja, certo, eu tenho medo de me sobrecarregar, eu tenho receio, mas é muito importante porque eu vou me sentir valorizado, eu tenho chances de encontrar pessoas que eu posso aprender mais, eu tenho chances de tornar um ambiente mais colaborativo, trazer bem-estar ao ambiente. Vai depender muito daquilo que é importante para você, dentro do seu trabalho, dentro da sua vida pessoal também. E aí a gente pode usar uma técnicazinha chamada de respiração de 3 passos. Essa respiração de 3 passos, ela vai fazer com que a gente diminua a força da ansiedade, tá? Então ela tem 3 etapas. A primeira etapa, a gente sai, então, a ideia então é, a gente tem um panorama, né, do que pode acontecer quando for promovido. E a ideia é a gente sair desse panorama mental e emocional, desse cenário. Como é que a gente... Então, a minha atenção está presa nesse cenário. Aí a gente entende que para a gente trabalhar com ansiedade, a gente desenvolve a nossa atenção. Quando a gente está ansioso, nesse momento sob pressão, ou estressado, ou sobrecarregado, a nossa atenção ela foi o primeiro sistema que foi afetado. Com a nossa atenção, a nossa memória de trabalho, ou seja, aquilo que eu trago de informação que é importante para eu tomar uma decisão, ela também está comprometida. Então imagina a nossa memória de trabalho com uma lousa em branco, e só que quando você entrar para decidir alguma coisa, essa louça já está abarrotada de informações de ruídos, informações inúteis, de medo, de expectativas, de algo, de imaginações que muito provavelmente não vão, ou se acontecem, você vai saber resolver prontamente porque você é competente. E aí, a gente então precisa
fortalecer a nossa atenção nesse ponto. Se eu fortaleço a atenção, eu tiro a minha atenção desse cenário trágico, né, de preocupação, e levo a minha atenção para um cenário neutro. E eu trabalho com esse cenário neutro. Onde é que eu vou encontrar esse cenário neutro? No momento presente. Se eu for para o passado ou para o futuro, eu trago lembranças, na verdade, que eu estou preso em tendências negativas, né, expectativas negativas, e eu vou tentar resolver a coisa baseado no passado ou em algo que possa acontecer no futuro. Então eu aprendo, né, eu me familiarizo então a sair desse cenário de passado e futuro e entrar no momento presente. A minha atenção vai para algo que está no momento presente. Então, como ela tem 3 passos, a primeira coisa que a gente traz na nossa atenção é para algo que esteja no ambiente, ativando os nossos sentidos, né? Abrindo os nossos sentidos em algo que eu vejo, em algo que eu cheiro, em algo que eu ouça, em algo que eu sinta, que eu tenha que eu sinto gosto, que eu toque, que eu veja, iluminação, uma temperatura. Então são informações. Depois eu vou colocar minha atenção, eu vou focar minha atenção, vou restringir minha atenção. Vou levar minha atenção para a minha respiração, que é algo que também está no momento presente. Depois eu vou abrir a minha atenção. Ou seja, eu vou novamente expandir a minha atenção para que eu traga informações e essas informações eu consiga lidar com esse mundo de informações, mas não conseguir ser influenciado por eles. Essa é a ideia da técnica respiração de 3 passos, que é uma técnica chamada também espaço de respiração de 3 minutos, que é uma técnica principal, uma das técnicas fundamentais do terapia cognitivo baseada em mindfulness, um protocolo para lidar com a recidiva de depressão em pacientes, né, com depressão, que teve várias crises depressivas, depressão maior. Esse exercício, mas como é que eu vou usar esse exercício na hora da crise? Você pode usar na hora da crise, sim, mas o interessante é que você pode usar esse exercício em momentos, né, em testes, testando antes, testando em situações que você se sinta ansioso. Por exemplo, você está fazendo um tratamento de ansiedade, aí já está bem melhor da sua ansiedade, controlando com medicação, com psicoterapia. E aí você já leu alguma coisa sobre atenção plena ou mindfulness e disse que essa técnica é bem interessante, você pode fazer essa técnica de forma recorrente para se conhecer melhor. Uma outra versão da técnica é que a gente entra nossa ambiência interna, né? Nossa experiência interna. Essa primeira que eu vou dando para você, eu vou jogar a nossa atenção num ambiente mais neutro, né? Começando com uma aterrissagem, vamos supor assim, começando com os sentidos. No segundo momento, a gente vai fazer com a nossa experiência interna, né? Pensamentos, emoções e nossos comportamentos. Então, entendendo então que se eu estou no sistema evitativo, como eu falei anteriormente, você pode fazer a revisão dessa aula no IGTV, vai ser colocado no IGTV. Então você está sob o efeito do sistema evitativo, não um sistema comportamental, e nosso comportamento vai tender a ser mais reativo, mais impulsivo. Então vamos supor que você não fez a técnica, não achou que a técnica não era importante para você, não ficou fazendo recorrentemente, e aí você impulsivamente fica com muito medo, né, de tomar aquela responsabilidade para si. Aí diz para o chefe, não. Foi um comportamento impulsivo. Você decidiu baseado no medo. Não é uma decisão muito sábia, né? As boas decisões a gente toma com ansiedade baixa. Não é que a gente vai deixar de ter ansiedade, mas ansiedade baixa. Então vamos supor que a gente queira agora ativar um sistema psicológico chamado de aproximativo ou de aproximação, um sistema mais resolutivo, que mesmo que nós estejamos sob pressão,
sintamos ansiedade, sintamos algum medo, alguma angústia, a gente consegue responder de uma forma adequada. Ou seja, sim, chefe, eu quero essa promoção. Por mais que eu sinta isso, mas o positivo está falando mais alto. Então, essa é a ideia. Para isso, a gente precisa diminuir a força dessa ansiedade com a respiração de 3 passos, que você pode fazer antes sim. Então, vamos supor, você começa a fazer a respiração, essa técnica, assim quando você recebe. No dia que você vai, então, procurar o chefe para dizer, né, a sua decisão, antes, para ter mais clareza, então, também você faz essa técnica respiração de 3 passos, tá? Então, a técnica de hoje é para que a gente faça de forma recorrente esse exercício, não necessariamente precise fazer no momento em que a ansiedade vai atrapalhar uma decisão, mas essa técnica você pode fazer sim nesse momento. E ela vai ser mais efetiva à medida que a gente entenda o seu script, qual é o roteiro dela, entenda para que é que ela serve e também faça de forma regular, como toda prática de atenção plena de mindfulness, tá? Então, retomando, o que, é que a gente vai fazer? É uma prática breve, mas eu vou a gente vai fazer uma breve, ela tem 3 passos. Depois a gente vai fazer uma com a nossa experiência interna. Ela também tem 3 passos, só que a gente vai aumentar um pouco, né? A ideia é que cada passo é um espaço de respiração de 3 minutos. Cada passo dura 1 minuto. E a ideia é que também em cada passo a gente pode ficar mais tempo. Então a gente vai ficar um pouco mais de tempo nessa técnica, tá? Vamos então começar. Você pode, se você já pratica aqui com regularidade, você pode ficar sentado, provavelmente você sabe como é que a gente já senta para meditar. Ombros para trás, deixa o peito um pouco meio aberto, senta nos ossinhos, né, do bumbum. Aqui no bumbum tem uns ossinhos chamados isquios. Aí você pode sentar nesses ossinhos para ter uma estabilidade na sua postura. Coluna mais retinha, não rija. Pernas com coxas em 90 graus. Olá, Macevânia, tudo bem? 90 graus. Planta dos pés no chão. E a gente fecha os olhos, as mãos na coxa. A gente fecha os olhos. Então, você pode, nesse momento mais neutro, né? A gente começa, o primeiro passo, ativar nossos sentidos. Começa a perceber o contato do seu corpo com a cadeira, a sua pele com a roupa. Temperatura do ambiente. Gosto na boca. Sons que chegam aos seus ouvidos, dentro do recinto, fora do recinto. A gente explora o ambiente. Segundo passo, a gente vai focar agora na nossa respiração. Traz a nossa atenção para a respiração. Você pode fazer 2 ou 3 respirações mais profundas. Soltar o ar pela boca ou pelo nariz, se for mais confortável para você. Mas as técnicas de mindfulness, a gente apenas observa sem interferir no movimento da respiração. Vai entrando e saindo pelas narinas, movimento do peito e da barriga.
Você pode colocar até a mão esquerda na barriga, a mão direita no peito. Se você devanear, pensar em alguma coisa com relação à sua ansiedade, você volta a atenção para a sua respiração. E o terceiro passo a gente vai expandir. Expande a respiração, incluindo o corpo. Percebe as sensações no seu corpo, nas pernas, nos braços, no tronco. Na cabeça, no rosto. E a gente termina você trazendo novamente o que é que você quer decidir. Aquilo que está incomodando você, aquela situação estressante que te disparou uma ansiedade, uma crise de ansiedade. Aí você vê como é que você está. Será que eu consigo resolver? Eu ainda estou com um pouco de ansiedade? Volta de novo a fazer. É como se você fosse fazer várias vezes. Em cada vez você filtra. Você vai filtrando a força da ansiedade, vamos dizer dessa forma. E aí ela vai diminuindo a força. Uma outra analogia que a gente pode fazer é como se fosse uma onda, né, de tsunami da ansiedade. Você aguarda que essa onda entre em um pico e ela vai baixar. Todas as nossas emoções, elas têm uma duração. A nossa sabedoria, quando a gente começa a desenvolver a atenção plena, é entender que eu não posso resolver algo com um comportamento baseado, com o meu comportamento baseado na emoção. Geralmente vai ser algo mais reativo, ou seja, de impulsivo, ou vai ser algo que eu vou vou me sobrecarregar, porque eu vou abrir talvez uma outra atividade, uma outra tarefa, tá? Vamos para a outra forma da gente trabalhar com o espaço de respiração de 3 minutos ou respiração de 3 passos. Então traga na sua mente uma situação que te gerou estresse hoje. Geralmente a gente está uma situação que gerou um desconforto. Essa situação ela está presente. Então, muito provavelmente a gente começa a trazer o que é que eu estou pensando, os pensamentos. Estou pensando sobre aquela situação X específico. O que é que eu estou sentindo, que emoção essa situação está me trazendo agora. Sempre que quando a gente trabalha com atenção plena, a gente trabalha com um conteúdo relacionado ao momento presente. Então, se você chama um estresse, uma ansiedade de ontem, de anteontem, ou uma expectativa do futuro, essa ansiedade é trabalhada no momento presente através da percepção do que está acontecendo, né, nos nossos pensamentos, com nossas emoções, com as nossas sensações corporais. E aí nesse passo a gente vai então, rotula que emoção está sentindo, percebe se há algum desconforto no seu corpo, se há alguma sensação está te trazendo desconforto no corpo, nas costas, no rosto, nas mãos, no peito, na barriga, nas pernas. E aí então a gente vai perceber a nossa respiração. Vai entrando pelo nariz, saindo pelo nariz. Segundo passo. Você pode colocar a mão esquerda na barriga, a mão direita no peito. E apenas perceber os movimentos da sua respiração na barriga e no peito.
E no terceiro passo, a gente amplia nossa atenção. Além da respiração, começa a perceber as pernas, os braços, o tronco, o peito, a barriga, a cabeça. As sensações que passeiam pelo corpo. Finalizamos então o exercício e você olha novamente para a situação estressante ou para a situação que te gerou ansiedade. Muito provavelmente vai ter diferente. Talvez você criou um espaço, que a gente chama, né? Criou um espaço para que a mente mais clara, mais racional, ela se sobressaia sobre a mente mais emocional, sobre as suas emoções. E aí então você pode tomar a decisão que é querer a promoção que o chefe está te dando, com total certeza que você vai desempenhar esse papel muito bem. E vai ter um crescimento maior profissionalmente, pessoal, na vida pessoal e profissional. Você vai fazer então esse exercício várias vezes, né? Principalmente se você tiver. Lembra que os exercícios que eu estou passando para vocês são exercícios de promoção e de prevenção, ou seja, de promoção da saúde, para você, quando chegar em uma situação de ansiedade ou de estresse intenso, você conseguir se relacionar com essas situações, com esses problemas, ou encontrar as soluções com mais facilidade. É isso, no final das contas, que vai servir a meditação e o estado mental do mindfulness, que ele vai te dar mais clareza de como é que você pode resolver seus problemas, tá? Então, espero essa nossa técnica de hoje. Ela é espaço de respiração de 3 minutos, ela dura só 3 minutinhos, mas em cada passo você pode então alongar e tornando essa prática uma prática que pode durar até 20 minutos, ok? Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, se quiser falar alguma coisa. Vamos então nós estamos no Clube de Leitura. O livro que nós estamos vendo é o Atenção Plena para Iniciantes de Jon Kabat-Zinn, usando a prática de mindfulness para desenvolver o foco no momento presente, acalmar a mente e transformar sua qualidade de vida, da Sextante. Então a gente está fazendo um percurso do livro, que a gente está aqui na página 44, em que fazer um breve resumo para você, né, que está chegando agora. Ele diz que a gente tem dois modos mentais, o modo fazer e o modo ser. Então, relacionando isso com o nosso tema, né, das boas decisões, se você estiver, a ideia é que a gente traga um pouco do modo ser, para a gente ter decisões mais claras, né? Só o modo fazer, fazedor de coisas, resolutor de problemas, é o modo que está vinculado ao estresse. E aí, ele diz o seguinte, que quando a gente está nesse modo mental, a gente tende a pensar demais. Tende a pensar muito demais nas nossas histórias de vida, no que pode acontecer, no que aconteceu, no que pode acontecer de forma diferente. É aquilo quando a gente está, por exemplo, não está fazendo nada, aquela tagarelice mental aparece. Quanto mais estamos estressados, quanto mais estivermos ansiosos, mais essa tagarelice mental, mais esse ruído mental ele aparece e faz com que a gente crie uma cortina, né, uma lente mais acinzentada da nossa vida diária, do nosso dia a dia. Então, a gente pode trazer esse pensar demais também para dentro da meditação. E esse pensar demais para dentro da meditação vai nos afastar da prática e a gente não consegue obter os efeitos e no final a gente diz, pratiquei a meditação e não tive nenhum benefício, nenhum efeito. Entendendo você que a meditação é um cultivo de um novo hábito. Então ele vai que ele diz, ajustando seu estado padrão, aí ele diz, olha, como é que a gente pode diminuir a força desse modo estressado? É você aumentando a sua consciência. Aí ele explica a consciência do pensamento, a consciência da emoção, ou seja, saber que naquele momento está acontecendo isso com você.
Então ele que ele chama isso de um modo ser, ou outros autores chamam de modo existente. Então, na aula de hoje a gente vai para a página 44 e na página 44 ele diz: é possível treinar a atenção e a consciência, que é o que a gente acabou de fazer hoje, né? Treinamos a atenção e consciência. Provavelmente o maior desejo dos professores é aprender a atenção dos alunos. Mas isso é algo difícil de se alcançar, a não ser que o professor consiga fazer com que a matéria ganhe vida, tornando-a instigante e relevante. Numa atmosfera de segurança, inclusão e pertencimento na sala de aula. Não adianta gritar pedindo atenção quando as crianças estão fazendo bagunça. Mas pode ajudar muito, na verdade, pode ser uma dádiva preciosa, ensinar aos alunos como prestar atenção, transformando o próprio processo numa aventura. A atenção é um recurso que pode ser desenvolvido e é passivo de refinamento constante. William James, o pai da psicologia norte-americana, sabia bem que a atenção e a consciência que resulta dela são um portal para o verdadeiro aprendizado. São dádivas de uma vida inteira que vão se aprofundando com o uso. Capacidade de permanecer consciente sem distrações, além de simplesmente equilibrar o poder do pensamento e lhe trazer uma perspectiva de maior sabedoria, também pode dar origem a uma espécie totalmente diferente de pensamento. Pode ser que pesquisas futuras venham a mostrar que o treinamento da atenção plena aumente a criatividade, liberando a mente para produzir pensamentos menos condicionados e associações mais livres e imaginativas. Não há nada de errado em pensar. Quando falamos sobre o valor de cultivar e refinar a capacidade de atenção e a consciência para equilibrar o processo de pensamento, é importante enfatizar que não há nada errado em pensar. Capacidade de pensamento é uma das qualidades mais incríveis da humanidade. Pense nos grandes feitos da ciência, da matemática e da filosofia. São todos exemplos do florescimento do pensamento, assim como a poesia, a literatura, a música e todas as grandes obras da cultura humana. Tudo isso vem da nossa mente e em grande parte de nossa capacidade de pensar. Mas quando não observamos os pensamentos, nem os examinamos no campo maior da consciência, eles podem fugir ao controle. Combinados com nossos estados emocionais aflitivos e inconscientes, nossos pensamentos podem acabar causando grande sofrimento para nós, para os outros e às vezes para o mundo. Página 44 a 45, fazendo um breve comentário aqui do que Kabat-Zinn disse, a primeira coisa que os pensamentos estão relacionados é o nosso sistema de atenção. Então ele diz, olha, a gente pode olhar um pensamento de uma forma mais imparcial. Para isso eu preciso fazer com que a minha consciência ela esteja mais fortalecida. A consciência de que aquilo é apenas um pensamento, a consciência de que aquilo é uma emoção. E aí eu entro em um modo de me relacionar com a experiência baseado na atenção plena. Ou seja, que ela tem certas qualidades mentais. É um modo diferente do modo fazedor, que é aquele modo que a gente quer controlar, quer resistir, quer fazer com que as coisas sejam como a gente quer que elas sejam. Quando a gente planeja ou tem expectativa de que elas sejam. A ideia da atenção plena é um pouco complementar. É tanto que na outra página ele fala, olha, não é para você deixar de pensar. Isso é exatamente um grande mito da meditação e esse mito esbarra muito na resistência das pessoas que acham que vão deixar de pensar e vão deixar de ser menos produtivos. Então esse pensamento que é de avaliação, da retórica, o pensamento de trazer coisas do passado e analisar de análise, de cronometrar, o pensamento cronológico, ele é muito importante para a nossa vida, né? Para as ciências, para as artes. Mas o problema é quando esse tipo de pensamento ele toma conta quando a gente vai decidir coisas. Como eu falei na abordagem, no nosso primeiro momento aqui, falando sobre tomadas de decisões. Quando a gente diminui então a ansiedade, a gente tem melhores tomadas de decisões.
E aí a questão é, quando você então começa a complementar, começa a trazer esse modo mais consciente para tudo aquilo que você vai fazer, muito provavelmente você resolve as coisas com mais tranquilidade, tem maior bem-estar e mais qualidade de vida, que é a ideia aqui do livro, tá? Então hoje no Clube de Leitura a gente fez a página 44 e 45. É possível treinar a atenção e a consciência, não há nada de errado em pensar. A gente está fazendo, né, a linha do tempo do próprio Jon Kabat-Zinn, onde ele está apresentando os conceitos básicos, fundamentais, e ele começa a adentrar em outros princípios que a gente pode entender para a gente entrar nesse campo, né, da atenção plena sem muita resistência e a partir daí começar a prática e a vivência de algumas técnicas para a gente ver os efeitos no nosso dia a dia. Muito obrigado então. Alguém quer fazer alguma ponderação? Perguntar alguma coisa? Queria fazer um convite para você. Estamos com um curso novo chamado Meditação para Ansiosos. Esse curso é um curso em áudio, tem 10 lições. Cada lição eu falo de uma perspectiva diferente de como é que a gente pode lidar com a ansiedade. Na realidade, a gente vai trabalhar com os diversos aspectos que compõem um momento ansioso. Aí você pode dizer, nossa, isso é muito complexo, isso é muito difícil. Não, é só a gente saber como é que a gente pode trabalhar, né, através de técnicas e de estratégias já bem validadas, estudadas e pesquisadas pela psicologia, pela ciência, tanto pela psicologia do mindfulness também como pela terapia cognitiva comportamental. Tá ok? Espero vocês então na nossa aula, na próxima live, próxima quinta-feira, às 16h30. Grande abraço e até lá!